Em 29 de abril de 1868, o governo dos Estados Unidos assinou o Tratado de Fort Laramie com vários líderes das tribos Sioux das Grandes Planícies. Em novembro, muitos dos líderes mais velhos dos Sioux, como Nuvem Vermelha, concordaram com os termos e foram viver em reservas administradas pelo governo federal. No entanto, um jovem líder era combativo em sua resistência. 8 anos depois, Touro Sentado conquistaria a vitória mais famosa dos Sioux sobre os Estados Unidos. Como esse jovem membro da tribo Hunkpapa passou de líder tribal local a vencedor da Batalha de Little Big Horn? Esta é a história de Touro Sentado e a Grande Guerra Sioux. O homem conhecido na história como Touro Sentado nasceu em algum momento entre 1831 e 1837 em Many Caches, in 37 in many caches, um conjunto de covas indígenas de armazenamento localizadas em Dakota. Ele nasceu em uma família nobre dos Hunkpapa, uma subtribo do povo Lakota. Os Lakota e os Dakota juntos formavam os nativos americanos Sioux, que dominavam a região desde as bordas ocidentais dos Grandes Lagos ao redor de Minnesota, passando pelas Grandes Planícies e pelas Dakotas até Montana. Touro Sentado teve vários nomes durante sua vida. Por exemplo, ele era conhecido como Hoka Petsi Che, que significa texugo saltador, durante sua infância. Mais tarde, ele adquiriu o nome Tatahanka Iotaki, que se traduz como Touro Sentado. O pai de Touro Sentado também se chamava Touro Sentado. Na época do nascimento de seu filho, ele era chefe da tribo Hunkpapa, junto com seus 2 irmãos, 4 chifres, e procura por ele em uma tenda. A mãe de Touro Sentado chamava-se Her Holy Door. Ele tinha 2 irmãs conhecidas, Boa Pena e Mulher Gêmea, além de um meio-irmão, Cão Tolo, que vivia com o clã de sua mãe, os Aricaras. Aos 10 anos de idade, Jumping Badger já era reconhecido como um caçador habilidoso, tendo matado seu primeiro búfalo. 4 anos depois, o jovem usou seus talentos marciais para fazer sua primeira vítima em batalha contra os rivais mais odiados de seu povo, os Corvos. Em 1845, os Hunkpapa estavam envolvidos em uma guerra de fronteira com os Corvos. No terceiro dia, o grupo de guerra emboscou um bando de uma dúzia de cavaleiros corvos, e na confusão que se seguiu, Jumping Badger perseguiu um inimigo montado e o derrubou do cavalo com um machado. Retornando vitorioso ao acampamento, uma pena de águia branca representando bravura foi colocada em seu cabelo para simbolizar sua transição para a vida adulta. Seu corpo foi pintado de preto dos pés à cabeça e ele foi conduzido pelo acampamento sob aplausos entusiasmados. Então, no ato final, Texugo Saltador foi rebatizado como Touro Sentado por seu pai, que também presenteou seu filho com um escudo tradicional de couro de búfalo que ele usaria pelo resto da vida. Ansioso para aumentar sua reputação como grande guerreiro, ele participou de várias expedições de guerra bem-sucedidas ao longo da década de 1850 que expandiram o território Hunkpapa. Nesses confrontos, ele venceu cerca de uma dúzia de batalhas contra um, todas observadas e registradas independentemente por outros homens. Com o tempo, seu nome causava tanto medo que seus companheiros gritavam: "Nós somos os rapazes de Touro Sentado", para desmoralizar o inimigo antes mesmo de começarem a lutar. Seu desejo insaciável por glória, no entanto, teria um preço em 1856, quando, desafiado por um inimigo para um duelo contra um com mosquetes, ele foi atingido por uma bala no pé. Apesar de ter matado seu oponente, ele viveria pelo resto da vida mancando. Nesse período, Touro Sentado se destacou não apenas como guerreiro, mas também como místico.
No mesmo ano em que se feriu, ele se tornou um Wiccasawakan, que significa homem sagrado, e que, segundo o costume Lakota, era um indivíduo com a capacidade de ter visões em sonhos. Para alcançar seu status espiritual, os músculos do peito e das costas de Touro Sentado foram perfurados, e ele foi pendurado no ar até conseguir se soltar, rasgando a própria carne em um ritual conhecido como Sacrifício da Dança do Sol. No ano seguinte, após ser reconhecido como um homem que exemplificava as virtudes Lakota, de coragem e sabedoria, ele foi nomeado chefe de guerra da tribo Hankpapa, em uma cerimônia que aconteceu na foz do Grand River, perto de seu local de nascimento. Como parte dos rituais tribais, Touro Sentado fumou um cachimbo feito de espinhos de porco-espinho e penas de pato e bebeu um copo contendo água e capim doce antes de receber um bastão que simbolizava longa vida. O pai de Touro Sentado foi morto por volta dessa época, em 1859, enquanto lutava contra os odiados Crow. Ao ver o corpo morto de seu pai, o furioso Touro Sentado perseguiu o culpado e o matou para se vingar. A ascensão de Touro Sentado à liderança coincidiu com o surgimento dos Wazis, o termo Lakota, para os novos colonos, que no final da década de 1850 estavam se tornando a maior ameaça à existência de sua tribo. Após décadas de colonização em massa ao redor dos Grandes Lagos, o fluxo de centenas de milhares de imigrantes para os Estados Unidos vindos da Europa a cada ano estava agora impulsionando novamente a expansão americana para o oeste, em direção às Grandes Planícies, nas décadas de 1850 e 1860. Cada vez mais desses colonos começaram a se mudar e invadir as terras Lakota, trazendo consigo doenças, álcool e gado que comia as gramíneas das pradarias onde os búfalos selvagens se alimentavam. Em março de 1856, a dinâmica de poder entre os recém-chegados e os nativos foi claramente exposta pelo general William Harney, quando ele reuniu os líderes da tribo Lakota para informá-los sobre um tratado criado por ele mesmo que tinha 3 principais estipulações. A primeira era que os nativos americanos que tivessem cometido crimes contra colonos deveriam ser entregues às autoridades dos Estados Unidos. A segunda era que propriedades roubadas deveriam ser devolvidas aos postos militares. E a terceira era que eles não deveriam perambular perto das estradas usadas pelos colonos, nem obstruir qualquer viajante não nativo americano. Em troca, o general prometeu proteção do governo dos Estados Unidos. No entanto, esse era um tratado apenas no nome. O Senado dos Estados Unidos não ratificou o tratado, que não tinha base legal. A maioria do povo Lakota e Dakota simplesmente escolheu ignorá-lo, o que levou a um aumento nos confrontos violentos entre as duas raças no que hoje são Minnesota e Iowa, indo para o oeste até as Dakotas e Nebraska. As tensões entre as várias tribos Sioux e os colonos euro-americanos se intensificaram em 1862, quando a descoberta de ouro nas Montanhas Rochosas transformou o rio Missouri e as áreas ao redor em um importante centro de transporte para os mineradores que seguiam para o oeste, levando a uma invasão ainda maior das terras dos Lakota e Dakota. Em muito pouco tempo, o rio Missouri estava repleto de garimpeiros, capitães de barco a vapor e mineiros. A Guerra Dakota, de 1862, marcou o início de confrontos mais intensos entre o governo dos Estados Unidos e as várias tribos Sioux, já que um grande número de membros da tribo Dakota foi deslocado de Minnesota e empurrado para o território Dakota. Outros foram capturados e enviados para reservas em Nebraska. Touro Sentado e seus seguidores tinham sua base de poder mais a oeste e participaram apenas de forma periférica na Guerra Dakota. Mas eles estavam plenamente cientes das consequências dessa expansão para o oeste dos Estados Unidos. No ano seguinte, os invasores sinalizaram sua intenção de permanecer permanentemente na região com a construção do Forte Sully, localizado cerca de 3 quilômetros acima do Forte Pierre, na margem oeste do rio Missouri.
Isso preparou o terreno para a Batalha de Montequildia, no final de julho de 1864, onde o abismo tecnológico entre os dois lados ficou evidente, já que as forças dos Estados Unidos usaram rifles de longo alcance precisos, canhões e artilharia. Em 1865, a atitude de Touro Sentado em relação aos colonos era clara entre seus compatriotas. Com a notável exceção dos comerciantes que vendiam armas para seu povo, ele acreditava que todos os outros americanos não indígenas deveriam deixar o território Lakota e nunca mais voltar. Nos 4 anos seguintes, o chefe praticou o que pregava, liderando a ofensiva contra os recém-chegados. Outros entre os Lakota, tendo testemunhado a superioridade dos invasores no campo de batalha, preferiam uma abordagem mais diplomática e acreditavam que negociar com os colonos era a única opção realista de sobrevivência. Essa diferença de opinião causou divisões entre os Lakota, melhor exemplificadas pelas múltiplas investidas de Touro Sentado contra o reduto militar de Fort Rice na primavera de 1865. À medida que cada vez mais de seus compatriotas se rendiam aos invasores, Touro Sentado intensificou sua resistência durante 1866 e 1867, concentrando seus esforços militares em outra instalação chamada Fort Buford, que, construída no coração do território Lakota, representava a incursão mais grave até então. A oeste, seu aliado, Nuvem Vermelha, hostilizava os recém-construídos fortes militares dos Estados Unidos e Nuvem Vermelha, no entanto, acabaria cedendo no ano seguinte, quando assinou um acordo de paz que pôs fim à sua campanha de guerrilha nas planícies do norte. Tendo provado repetidas vezes sua determinação em livrar seus domínios dos colonos, e como um chefe Lakota altamente respeitado, que ainda era relativamente jovem, Touro Sentado foi considerado o candidato perfeito para uma nova posição. Idealizada por seu tio, 4 chifres e que rompia com a tradição. Com a situação do seu povo piorando a cada ano, 4 chifres propôs que seu sobrinho se tornasse o chefe principal de uma confederação Sioux, que uniria as tribos Lakota e Dakota sob uma só bandeira. Essa coalizão de sobrevivência surgiu em 1869, quando no meio de Rosebud Creek, os Hunkapapas, Blackfeet, Minneconjous, Sans Arcs, Oglalas e Cheyennes elegeram Touro Sentado como chefe da sua confederação, uma posição que lhe dava autoridade para fazer guerra e paz. Sua ascensão a essa posição também marcou uma mudança decisiva em relação à agressividade que caracterizou boa parte da década de 1860 para uma estratégia mais defensiva. Tendo sido a lança de seu povo, Touro Sentado agora se tornou seu escudo, afastando-se de ataques diretos aos fortes e, em vez disso, priorizando a manutenção do território que ainda restava. Logo, porém, eles seriam atraídos de volta para o conflito. Como os Hunkapapas praticavam a poligamia, Touro Sentado teve muitas esposas ao longo de sua vida, incluindo Cabelo Claro, Neve sobre ela e Mulher Vermelha, ou Mulher Escarlate, sendo que as 2 últimas se tornaram rivais amargas. Em 1872, ele se casou com as irmãs Quatro Peles e Vista pelo seu povo. Ele teve 6 filhas, gêmeos homens, além de 2 filhos adotivos, um touro e touro saltador. Na aparência, Touro Sentado tinha pouco menos de 1,83 m, e embora tivesse um porte sólido e musculoso, era muito mais ágil do que aparentava. Ele tinha olhos marcantes, nariz achatado, lábios finos e uma cabeça grande com cabelos longos e escuros que, muitas vezes trançados de um lado com pele de lontra, desciam até os ombros. Em personalidade, ele era famoso por sua generosidade, gastando os ganhos que obteve mais tarde com seu status de celebridade em banquetes extravagantes para seus amigos e parentes. Supostamente capaz de se comunicar e conversar com eles em seu canto, ele gostava tanto de pássaros que, certa vez, até interrompeu um banquete para cuidar de uma cotovia do prado ferida. Apaixonado pela natureza, era também um homem de muitos talentos.
E além de ser um guerreiro temido e respeitado chefe de guerra, era um velocista campeão, um curandeiro experiente e um homem sagrado reverenciado que frequentemente tinha visões proféticas. Com o crescimento da América, seu sistema de transporte também se expandiu, resultando em planos para a ferrovia do Pacífico Norte que atravessaria o território Lakota. Trocando seus antigos mosquetes de pólvora por rifles superiores com balas de cartucho. A resistência indígena contra a ferrovia se intensificou no início da década de 1870, com ataques noturnos aos acampamentos dos engenheiros ferroviários. Na margem norte do rio Yellowstone, que cortava o sagrado Vale dos Alces, terra natal dos Lakota. De acordo com a lei Lakota, durante uma batalha em Arrow Creek, Touro Sentado pegou um pouco de tabaco, seu cachimbo, arco e rifle e caminhou calmamente direto para o meio das planícies abertas em disputa. Então, com balas inimigas unindo ao seu redor ou atingindo a terra ao seu redor, ele se sentou, acendeu seu cachimbo e exclamou: "Quem são os índios que vêm fumar comigo?" Logo depois, 4 de seus compatriotas se juntaram à roda de fumo. Após terminarem o tabaco do cachimbo e Touro Sentado limpar o cachimbo, seus companheiros correram para um local seguro. Mas o chefe Sioux não seguiu o exemplo deles, preferindo se levantar com calma e caminhar serenamente de volta para as linhas amigas. Apesar de sua coragem, os grupos de guerra de Touro Sentado causaram poucas baixas contra a expedição ferroviária, que era melhor armada e organizada, e que eles seguiram por cerca de uma semana após o combate inicial em Arrow Creek. Com os planos para a ferrovia ainda a todo vapor, apesar da oposição de Touro Sentado, no ano seguinte outra expedição de reconhecimento partiu em direção ao Yellowstone. Liderando a 7ª Cavalaria estava o tenente-coronel George Armstrong Custer, que era apelidado de Cabelos Compridos por causa do cabelo ruivo dourado característico que caía até pouco acima dos ombros. No início de agosto de 1873, desde o momento em que seus soldados foram avistados pelos Sioux, Custer travou uma série de escaramuças inconclusivas com os Lakota, um contraste marcante com o que aconteceria durante o segundo encontro deles anos depois. Por ora, os nativos mantiveram suas posições na que seria sua última batalha contra as companhias ferroviárias e seus escoltas por algum tempo. Em 1873, ocorreu uma crise econômica nos Estados Unidos devido à especulação excessiva sobre as ferrovias. Os mercados econômicos americanos e europeus ficaram paralisados por vários anos, literalmente interrompendo o desenvolvimento da ferrovia do Pacífico Norte por completo. Com o ritmo da expansão dos não-nativos americanos diminuindo temporariamente, nos anos seguintes, Touro Sentado intensificou suas campanhas militares contra os Corvos, que eram uma das tribos que, tendo aceitado o Tratado de 1868, permitiram que os colonos estabelecessem uma reserva e agências de apoio em seu território. Simultaneamente, ele também repeliu uma invasão de cerca de 150 garimpeiros que haviam invadido sua terra natal em fevereiro de 1874 para procurar jazidas de ouro. Nesse ponto, a hostilidade constante de Touro Sentado deixou claro que ele jamais aceitaria o domínio dos Estados Unidos, alimentando especulações de que uma guerra maior e devastadora era inevitável. A Grande Guerra Sioux de 1876 começou quando Touro Sentado se recusou a vender uma parte sagrada de seu território chamada Black Hills para o governo dos Estados Unidos, que queria explorá-la em busca de ouro. No dia 17 de março de 1876, em condições de neve e gelo, as tropas americanas lançaram um ataque surpresa contra a tribo Cheyenne do Norte, no rio Powder, no território de Montana, durante o qual eles queimaram metade do acampamento, deixando-os sem abrigo e provisões e forçando-os a buscar refúgio, com Touro Sentado, que ofereceu abrigo generosamente. Com o inimigo se aproximando, Touro Sentado recorreu ao mundo espiritual para guiá-lo, e em junho, após completar rituais sagrados durante 4 dias, ele foi subitamente atingido por uma visão profunda dos invasores virados de cabeça para baixo.
Para Touro Sentado e aqueles que a decifraram, isso era um presságio de uma grande vitória que estava por vir em breve. Em 17 de maio de 1876, o tenente-coronel Custer liderou uma coluna de 750 homens saindo do Forte Abraham Lincoln com a intenção de destruir de uma vez por todas as forças de Touro Sentado. Ajudado por batedores Crow, o plano era que Custer marchasse pelo rio Rosebud até a aldeia de Touro Sentado e a atacasse. Depois de dominá-los, esperava-se que os Sioux fugissem para o norte, onde uma força comandada pelos generais Alfred Terry e John Gibbon bloquearia seu caminho e acabaria com eles. No dia 24 de junho, Custer sabia que sua tropa já havia sido avistada por batedores Lakota, que os observavam de longe. Temendo que os guerreiros da aldeia, que pretendia atacar, se dispersassem em todas as direções, ele então tomou a decisão fatídica de atacar na tarde do dia 25, em vez de esperar até a manhã do dia 26. Ao fazer isso, Custer estava basicamente indo às cegas, pois o tamanho do grupo de guerreiros de Touro Sentado era desconhecido. Então, na tarde do dia 25 de junho, enquanto os Lakotas se pintavam apressadamente e preparavam suas armas, Custer cometeu outro erro tático ao dividir seu regimento em 3 grupos separados, o que significava que cada um ficava isolado dos demais. A cavalaria de Custer, liderada pelo major Marcus Reno, foi a primeira a avançar em direção ao extremo sul da aldeia. Quando começaram a atirar, Touro Sentado vestiu rapidamente o equipamento de guerra, enquanto seu enteado, um touro, lhe dava um rifle Winchester e um revólver. Quando os cavaleiros se aproximaram das primeiras tendas Hunkpapa, pouco antes de uma curva do rio, alguns deles desmontaram, formando uma linha de tiro estreita e imóvel. Depois de avançarem cerca de 100 metros, eles se jogaram de barriga no chão aberto. Mas o fogo de retorno foi tão intenso que os soldados foram forçados a recuar para uma proteção de um matagal à direita. Com a batalha virando a favor dos Hunkpapa, um esquadrão de cavaleiros montados, liderados pelo fiel aliado de Touro Sentado, Cavalo Louco, investiu contra a posição inimiga por todos os lados, forçando-os a recuar para uma clareira na floresta. Com a unidade perdida, bolsões isolados dos soldados de Custer se esconderam e atiraram por trás dos arbustos. Em completo pânico, os soldados americanos que não estavam sendo abatidos por machados e rifles fugiram a cavalo pela planície sudeste ou foram levados pela forte correnteza do rio junto com seus cavalos. Cerca de 100 sobreviventes, de um total de 175, correram para um ponto alto a leste do rio, enquanto seus companheiros feridos eram mortos abaixo. Enquanto isso acontecia, Custer e sua divisão se aproximavam da aldeia pelo norte. Ele posicionou seus 3 regimentos, com 210 homens, na parte superior de Medicine Tail. Esperando ver seu comandante Frederick Bunting chegar, ele foi surpreendido pela horda de guerreiros Sioux que havia seguido para o norte. Por pouco tempo, os homens de Custer contiveram os guerreiros que avançavam. Então, um ataque massivo dos nativos assustou os cavalos, provocando uma grande debandada. Galopando em direção ao rio, foram interceptados por mulheres Cheyenne, que esvaziaram as bolsas de munição das celas e as lançaram aos guerreiros atacantes. As colunas em pânico se dividiram em 2. Ao sul, foram abatidos individualmente ou em grupos, enquanto os retardatários, incluindo Custer, correram para o topo de uma colina no fim da crista para fazer sua última resistência. Lá, ele e seus homens encontraram seu fim em meio a uma nuvem de poeira, fumaça e combate corpo a corpo, sendo os últimos eliminados por um ataque final. Os regimentos de Reno e Benton foram os últimos derrotados ao amanhecer. No dia 26 de junho, quebrados e desmoralizados, eles puderam recuar, pois Touro Sentado permitiu. No total, quase metade do regimento de 700 homens de Custer foi morto ou ferido naquela que foi, sem dúvida, a maior vitória militar da história deles e um cumprimento enfático da visão em sonho de Touro Sentado. Touro Sentado passou a maior parte da batalha observando e cuidando dos feridos.
algo não incomum para um líder na casa dos 40 anos que já havia passado do auge de suas habilidades de combate. Após sua vitória, a Confederação Sioux estava no auge de seu poder, mas também havia selado sua própria destruição, pois o público americano horrorizado exigiu vingança. Após a Batalha de Little Big Horn, várias batalhas pequenas e, em sua maioria, inconclusivas, foram travadas entre os Sioux e os americanos dentro e ao redor de Yellowstone. O aumento de soldados do governo e a construção planejada de fortes permanentes no meio das áreas de caça visavam fazer os nativos americanos passarem fome, interrompendo seu principal alimento, os rebanhos de búfalos. Isso se mostrou tão eficaz e desmoralizante que a Confederação Sioux começou a se desfazer, com os chefes Sanzark e Mineconjou sendo os primeiros grandes grupos a desertar da aliança, abrindo mão de sua liberdade em troca de viverem em reservas administradas pelo governo. Durante o inverno gelado de 1876 para 1877, após ser identificado pela mídia dos Estados Unidos como o selvagem maligno responsável pela queda de Custer, o exército americano tentou caçar Touro Sentado e seu círculo cada vez menor de aliados. Os Sioux foram perseguidos entre acampamentos, com suprimentos e abrigos incendiados. Em maio de 1877, após um inverno traumático, ele e seus homens cruzaram a fronteira norte para o Canadá em busca de refúgio. Touro Sentado rapidamente se familiarizou com a polícia montada do Noroeste, que aceitou sua presença sob a condição de que respeitassem suas leis, uma das quais retiraria seu direito de asilo caso cruzassem a fronteira de volta para os Estados Unidos. A princípio, assegurados pelos canadenses de que seriam protegidos de qualquer ataque americano transfronteiriço, a decisão de ir para um território conhecido como a Grande Mãe parecia sábia. No entanto, enquanto os anciãos do Sioux estavam dispostos a seguir a lei canadense, os jovens impetuosos de seu clã a desrespeitavam, continuando as hostilidades com outras tribos ou tropas americanas e caçando búfalos do outro lado da fronteira. Assim, logo as tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e os canadenses aumentaram por causa dos fugitivos e uma grande disputa diplomática eclodiu. Ainda assim, durante uma reunião com emissários americanos para persuadi-los a se renderem, em 16 de outubro de 1877, Touro Sentado deixou claro que não retornaria aos Estados Unidos sob nenhuma condição. Touro Sentado e seus homens agora tentaram se estabelecer de forma mais permanente nas pradarias do Canadá, ocupando-se com a caça de inúmeras manadas de búfalos que vagavam livremente ao norte da fronteira. Na primavera de 1878, suas fileiras aumentaram com a chegada de mais refugiados, elevando o número total de indígenas imigrantes para cerca de 6.500 pessoas. Com tantas bocas a mais para alimentar, as outrora abundantes manadas de búfalos, que também alimentavam as tribos indígenas canadenses, começaram a diminuir drasticamente de tamanho, criando tensões entre os recém-chegados e os nativos ao norte da fronteira. Touro Sentado e seus homens voltaram a fazer incursões ao sul da fronteira. Durante uma dessas migrações ilegais para o sul, em 17 de julho de 1879, Touro Sentado e 600 de seus seguidores foram pegos de surpresa por uma força americana liderada pelo general Nelson Miles. Durante a Batalha do Rio Milk, enquanto ambos os lados trocavam tiros, um comandante sênior dos Crow chamado Magpie, que era aliado do contingente dos Estados Unidos, saiu a cavalo e desafiou Touro Sentado para um combate individual que ele aceitou. Montando seus cavalos um em direção ao outro com os rifles prontos, a arma de Magpie travou e não disparou. E um instante depois, o topo da cabeça dele foi arrancado por um tiro certeiro de Touro Sentado, que cortou o que restou do couro cabeludo dele como sinal de triunfo. No verão de 1880, as relações entre os Sioux e as autoridades canadenses se deterioraram ainda mais, à medida que os frequentes ataques transfronteiriços dos Lakotas e de outros continuavam.
As autoridades provinciais canadenses haviam iniciado conversas clandestinas com os americanos com o objetivo de transferir Touro Sentado e seus seguidores de volta para o sul da fronteira. No início de 1881, enquanto ele e um grupo de seguidores mais fiéis passava fome em sua aldeia na fronteira, bem perto do posto policial de Wood Mountain. A maioria do povo de Touro Sentado já o havia abandonado para ir viver na reserva indígena em Fort Beaufort. Finalmente, em 12 de julho de 1881, Touro Sentado tomou a dolorosa decisão de abrir mão de sua liberdade. Depois de ser convencido a fazer isso por um comerciante chamado Jean-Louis Lajare, que havia se tornado amigo dos Lakota durante os 4 anos de exílio no Canadá. 8 dias depois, cansado, faminto e com roupas apodrecidas, Touro Sentado e quase 200 seguidores entraram no pátio do Fort Beaufort. Para marcar o início de seu encarceramento, o rebelde derrotado entregou sua arma ao oficial comandante e comentou de forma comovente: "Quero que se lembre que fui o último homem da minha tribo a entregar meu rifle." Ao se entregar, Touro Sentado recebeu a promessa do Major David Brotherton de que viveria o resto da vida na agência de Standing Rock, junto à maioria de seus irmãos já rendidos. Mas os superiores logo reconsideraram. Preocupados que o renegado derrotado pudesse se tornar o centro de uma nova rebelião, ele e seu séquito seriam enviados rio acima, pelo Missouri, até o Forte Randall. Informado em setembro de 1881 sobre a mudança, Touro Sentado ficou furioso, pois seus captores mais uma vez quebraram sua promessa. Mesmo assim, ele e seu grupo de seguidores foram conduzidos a bordo de um navio a vapor chamado Sherman, com destino ao Forte Randall, onde ele passou 20 meses miseráveis. Vendo que o comandante envelhecido já não representava mais uma grande ameaça ao governo, vários oficiais do exército apelaram ao secretário de guerra, Robert Lincoln, pedindo que eles fossem transferidos de volta para Standing Rock. A petição funcionou e no final de abril de 1883, os cativos estavam sendo transportados de barco rio abaixo pelo Missouri até o Forte Yates e a agência de Standing Rock. Desembarcou em maio de 1883 no Forte Yates. Touro Sentado começava a aceitar, a contragosto, que os antigos costumes de seus ancestrais estavam mortos. Uma linha intermediária entre preservá-los e se adaptar à nova vida que lhe foi imposta. Ele aprenderia a costurar e a cultivar a terra como seus carcereiros, e até matricularia seus filhos nos sistemas de ensino deles. Ao mesmo tempo, ele ainda tentaria agir como o antigo chefe Hank Papa, protegendo seu povo das injustiças da nova ordem. Nesse sentido, seu principal inimigo nos próximos anos seria o supervisor de Standing Rock, James McLaughlin. Um homem que impunha ordem mantendo seus súditos divididos em facções briguentas e usando o poder coercitivo do controle de rações para alcançar seus objetivos. Em uma indicação da dinâmica que definiria o relacionamento deles, Touro Sentado disse ao agente quando ele chegou que, como não tinha experiência nisso, não plantaria sementes naquele ano. E que, em vez disso, ele observaria como era feito antes de tentar. McLaughlin comentou que o chefe era pomposo, vaidoso e fanfarrão, e um homem de habilidade muito medíocre, bastante obtuso e muito inferior aos seus outros subchefes em inteligência. Na primavera de 1884, Touro Sentado se estabeleceu em um local ao sul do Rio, na reserva, extremamente próximo de onde havia nascido cerca de 50 anos antes. Essa seria sua residência final. Levando a sério a adaptação ao novo estilo de vida, nos anos seguintes, sua propriedade aumentou para 20 cavalos, 45 cabeças de gado, 80 galinhas e campos cheios de aveia, milho e batatas. Touro Sentado se transformou facilmente de chefe em fazendeiro, enquanto seu filho adotivo, One Bull, chegou a trocar o estilo de vida guerreiro por um emprego na força policial local.
Enquanto isso, qualquer pretensão de poder que Touro Sentado ainda tivesse seria encerrada quando, ao enfatizar a importância de sua posição como chefe diante de um comitê do governo chamado Comitê Dawes, um dos senadores mais respeitados da América, John A. Logan lhe deu a maior repreensão de sua vida ao responder: "Você não foi nomeado pelo Grande Espírito. As nomeações não são feitas assim. Você não tem seguidores, não tem poder, não tem controle e não tem direito a nenhum controle. Se não fosse pelo governo, você estaria passando frio e fome hoje nas montanhas." No entanto, embora seus direitos formais de chefe possam ter praticamente se desintegrado, Touro Sentado ainda podia contar com o poder de sua fama recém-descoberta. Apesar da situação em que se encontrava, o antigo vencedor de Custer tornou-se um objeto de fascínio para o público americano em seus últimos anos. Ele embarcou em uma turnê nacional com a trupe teatral Buffalo Bill, liderada pelo showman Bill Cody, durante a qual, vestido com trajes tradicionais, ele fumava cachimbo e preparava comida, enquanto um apresentador palestrava sobre o modo de vida dos nativos americanos. Ele ganhou muito dinheiro participando de uma das trupes de entretenimento mais famosas do mundo no final do século XIX. No entanto, por fim, o tempo de Touro Sentado sob os holofotes foi interrompido e ele foi impedido de sair em turnê novamente em 1886. Depois disso, Touro Sentado levou uma vida tranquila e pacífica em sua propriedade às margens do Grand River, chegando até a enviar um tomahawk ao ex-secretário do Interior Samuel J. Kirkwood, como gesto de agradecimento. Isso durou até a aprovação do Ato Geral de Loteamento de 1887, que o obrigou a intervir em nome dos Lakota mais uma vez. Uma lei tão horrível que chegou a levar à reconciliação dos Hankpapa com seus antigos rivais, os Corvos. A ideia era que cada família indígena receberia 160 acres ou menos de terra em troca da cidadania dos Estados Unidos. Depois que cada família indígena recebesse seu pequeno lote, qualquer terra que sobrasse seria vendida a preço reduzido, 50 centavos por acre, para incentivar o assentamento de não nativos americanos. As terras Sioux, que antes eram ilimitadas, reduzidas ao tamanho de uma reserva, seriam subdivididas em reservas ainda menores. Embora o plano tenha sido rejeitado pela maioria dos Sioux, por meio de intimidação e manipulação, o governo coagiu 3/4 dos nativos a aceitarem o acordo até 1890. Com os últimos vestígios de sua antiga vida desmoronando, os nativos americanos recorreram à espiritualidade como bastião de resistência. A partir de março de 1890, um homem sagrado indígena e autoproclamado Messias, chamado Vovoca, afirmou que, ao realizar algo chamado Dança dos Espíritos, seu povo poderia ser transportado para um passado perfeito, anterior ao contato. Um paraíso de paz, búfalos e natureza intocada que representava o mundo antes da chegada destrutiva dos europeus. Inspirados por isso, em meados de 1890, após uma colheita particularmente ruim, o movimento da Dança dos Espíritos explodiu pela reserva Standing Rock. O principal temor dos responsáveis pela divisão das terras era que os profetas do movimento diziam que a Dança dos Espíritos protegeria seguidores até das balas. Touro Sentado não impediu o avanço do movimento, enquanto seu povo deixava as cabanas, montava tipes e participava da Dança dos Espíritos. Talvez ele visse isso como uma oportunidade de revitalizar o poder e a influência que lhe haviam sido tirados anos antes. Mas, da mesma forma, do ponto de vista de McLaughlin, essa era uma chance de finalmente derrubar Touro Sentado, pintando-o como o sumo sacerdote de um movimento religioso desestabilizador que ameaçava a paz recém-conquistada das grandes planícies. À medida que a Dança dos Espíritos assumia um tom mais violento, o presidente Benjamin Harrison ordenou ao seu secretário de guerra que a contivesse caso saísse do controle, resultando na chegada de tropas à região em 20 de novembro de 1890 nas agências de Pine Ridge e Rosebud, próximas à reserva Standing Rock.
Enquanto nuvens ameaçadoras se formavam, Touro Sentado lembrou-se de uma visão que teve logo após sua transferência para Standing Rock, vinda de Fort Randall, na qual um sabiá laranjeira o alertava de que seu próprio povo, os Lakotas, seriam aqueles que o matariam. No dia 27 de novembro, enquanto as pessoas agitavam seus corpos de um lado para o outro em um círculo de dança, na propriedade do chefe Hank Papa, Touro Sentado recebeu a visita de um policial Hank Papa e um dos favoritos de McLaughlin, Homem Solitário, que, em nome do chefe da reserva, pediu a ele que dissesse aos seus seguidores para pararem com as danças dos fantasmas. Touro Sentado respondeu que a cerimônia deles não fazia mal a ninguém e que, se os colonos tinham sua religião, seus seguidores também deveriam poder praticar a deles em paz. Nessa época, McLaughlin já havia decidido que, quando o tempo esfriasse, ele iria mandar sua polícia Lakota prender o antigo líder deles. Porém, os militares dos Estados Unidos logo assumiu o caso. Um policial Lakota, chamado Cabeça de Touro, que havia lutado em Little Big Horn, foi encarregado de espionar Touro Sentado depois que surgiram rumores de que ele queria deixar a agência Standing Rock para se encontrar com outros adeptos da Dança dos Fantasmas em Pine Ridge, ali perto. Infiltrando 2 espiões no Conselho Tribal, eles relataram que Touro Sentado realmente queria fazer isso e que seus seguidores atirariam em qualquer policial que tentasse impedir sua passagem. Assim, em 15 de dezembro de 1890, às 6 horas da manhã, um esquadrão de policiais Lakota, liderados por Cabeça de Touro, invadiu sua cabana, o derrubou no chão e o levou para fora. Porém, o barulho que fizeram alertou todo o acampamento de Touro Sentado. Multidões furiosas imploraram para que o soltassem e cercaram os policiais enquanto Cabeça de Touro e outro levavam o acusado até a carroça da polícia. E então, de repente, o som de um rifle Winchester ecoou pelo ar. O antigo rival de Cabeça de Touro pega o urso, atirou nele. Quando o policial Lakota caiu no chão, ele apontou seu revólver para cima e disparou contra Touro Sentado. O chefe foi atingido no peito pela bala e um instante depois foi morto com um tiro na cabeça por Head's underling, Red Tom. Um tiroteio a queima-roupa começou, tirando a vida dos filhos de Touro Sentado, Touro Saltador e Pé de Corvo, de 17 anos, e do neto Persiga-os Ferido, além de 5 policiais. Touro Sentado provavelmente estava perto dos 60 anos de idade na época de sua morte. Nascido em uma linhagem indígena nobre, Touro Sentado foi de uma das últimas gerações a desfrutar de uma infância típica dos nativos americanos nas grandes planícies, entre os rebanhos de búfalos. Desde cedo, ele demonstrou qualidades de um grande líder, conquistando uma reputação não apenas por sua coragem e habilidade em combate, mas também por sua generosidade, humildade e espiritualidade. Demonstrando seu valor como um guerreiro experiente e estrategista habilidoso em várias batalhas, ele foi nomeado chefe da tribo Hank Papa na década de 1850, quando a ameaça da expansão dos colonos começou a se intensificar. Ao longo da década seguinte, ele se dedicou a preservar a independência de seu povo e lutou bravamente para defender as terras dos Hank Papa contra a expansão dos Estados Unidos para o oeste. No final da década de 1860, esse espírito indomável de resistência, incomparável entre seus pares, foi reconhecido quando ele foi nomeado chefe supremo da Confederação Sioux. Nesse ponto, já tendo visto ação suficiente para saber que as armas e táticas de seus inimigos eram superiores às suas, ele decidiu adotar uma postura mais defensiva. Após repelir uma incursão de companhias ferroviárias que tentavam construir trilhos em seu território, Touro Sentado mostrou ao governo americano que jamais se renderia. Durante a Grande Guerra Sioux de 1876, sua vitória impressionante sobre o general George Custer na Batalha de Little Big Horn fez dele o rebelde mais proeminente e temido dos Estados Unidos. Mas foi uma vitória de curta duração.
Isso acabou levando a uma ofensiva americana tão devastadora que a Confederação Sioux foi desfeita e Touro Sentado e seu grupo faminto não tiveram escolha a não ser fugir para o Canadá por 4 anos. Por fim, o desaparecimento dos búfalos ali e o aumento das tensões diplomáticas entre o Canadá e os Estados Unidos obrigaram Touro Sentado e o que restava de seus seguidores a se juntar aos seus irmãos e irmãs na agência de Standing Rock. Lá, ele procurou proteger seu povo enquanto tentava se adaptar à vida americana moderna. Enquanto prosperava como fazendeiro e aproveitava seu nome famoso para ganhar dinheiro em várias turnês pelo país, no fundo, Touro Sentado era uma alma perdida, ansiando pelos dias antigos. A chegada do movimento da dança dos espíritos, com sua ênfase em uma utopia anterior ao contato com os brancos, deu a Touro Sentado um novo propósito, mas também selou sua queda. Vendo isso como ameaça à ordem, os militares mandaram policiais Lakota prender Touro Sentado. A tragédia foi que o maior dos chefes Sioux morreu lutando contra seu próprio povo. O que você acha de Touro Sentado? Ele foi o último grande chefe indígena americano que resistiu bravamente aos avanços do governo dos Estados Unidos sobre as terras de tribos como os Hunkpapa? Ou sua causa já estava perdida desde o começo? Por favor, nos conte nos comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.